Recebemos aqui na redação o senhor Renato Souza Dias, proprietário da fazenda Porto Seguro, no município de Serra do Salitre, que foi invadida pelo MST e também onde obteve o proprietário a reintegração de posse, porém não foi efetivamente cumprida o acordo e também a reintegração de posse. Renato, qual que é a sua indignação diante aí as autoridades, diante esse descaso judicial pelo povo do MST e da Polícia Militar? Olha, a fazenda ela tinha sido invadida já há mais de um ano, no começo de 2012, a gente ficou aí mais de um ano para conseguir essa ordem de reintegração, que saiu agora, faz um mês mais ou menos, a gente teve finalmente a liminar para reintegrar a posse da fazenda. Conseguimos fazer essa reintegração de uma maneira pacífica, disponibilizei caminhão para fazer a mudança do pessoal, o ônibus à disposição deles também para fazer a mudança sem atropelo, tudo isso está documentado pelo oficial de justiça que fez a reintegração de posse. Foi feito na ocasião um acordo assinado por 3 representantes do MST. Eu tenho aqui a cópia da ata desse acordo, com a assinatura deles, em que ficou decidido que a produção que tinha ficado para trás na fazenda de milho e feijão seria colhida e depositada em juízo. Eu em nenhum momento afirmei que quis que a produção ficasse comigo. Eu falei, olha, eu me comprometo a fazer essa colheita com o representante de vocês, acompanhando essa colheita o tempo todo. A gente vai depositar isso onde for determinado pelo juiz aqui de Patrocínio. E aí o que a lei decidiu, que o juiz resolver em relação a isso, a gente obedece e sem problema nenhum. Eles concordaram, assinaram esse papel e aí então no dia seguinte eu já entrei com um pedido para o juiz aqui para que ele determinasse onde isso deveria ter sido depositado. Essa decisão ficou aí mais de uma semana conclusa para o juiz despachar em relação a isso. Ele, não sei por qual motivo, não decidiu, não se manifestou em relação a isso. Eu, durante esse tempo todo, cumpri a minha parte do acordo, não tirei um grão de milho lá de dentro da fazenda, enquanto o juiz não determinasse onde era para ser depositado isso. Com essa demora do juiz, enfim, o tempo foi passando, tive para minha infeliz surpresa, o pessoal voltou a invadir a fazenda no último dia 20, descumprindo o acordo assinado por eles, descumprindo a ordem da juíza que deu a reintegração de posse, que determinava que eles tinham que ficar a 10 quilômetros da fazenda, existia um pedido proibitório em relação a isso, e eles invadiram novamente a fazenda, alegando que só sairiam de lá depois que colhessem o que estava plantado ainda, o que estava remanescente. Pra você ter uma ideia, eu fiz um levantamento com um mapa, com georreferenciamento, tudo isso. Foram plantados 160 hectares de milho, já haviam sido colhidos mais de 100 hectares, já tinha sido colhido pelo movimento, e sobravam cerca de 50 a 60 hectares de milho e mais uns 35 hectares de feijão. Eu não tirei nada lá de dentro enquanto não tivesse a decisão do juiz. Eles voltaram alegando que só sairiam de lá, descumprindo todo o acordo de depósito em juízo, depois que eles colhessem. Quando eu indaguei a polícia dizendo que eles estavam descumprindo aquela decisão de reintegração, o argumento foi de que era uma nova invasão, então que eu precisaria de uma nova ordem de reintegração. Então, se era uma nova invasão, eram pessoas diferentes, é isso que o movimento dizia, então aquela plantação não era deles, era do outro pessoal que tinha plantado. Então aí você fica nessa situação, ou é uma nova invasão e o que está lá não tem nada a ver com eles, ou é a mesma invasão e eles estão descumprindo tanto o acordo quanto a ordem do juiz. Muito bem, depois que houve essa nova invasão, aí sim o juiz aqui de Patrocínio resolveu determinar que fosse feita a colheita, judicialmente para ser depositado em juízo até que ele decidisse o destino da colheita. Fomos até a fazenda com o oficial de justiça, com 5 viaturas da Polícia Militar. Eu contratei todo o maquinário para fazer essa colheita e transporte do que estava lá dentro. Quando chegamos na porteira da fazenda, um cidadão qualquer lá chamado Geraldo, a oficial de justiça leu a decisão do juiz, que tinha que entrar para colher, e falou, não, aqui não vai entrar ninguém, não vai ser colhido. Eu não reconheço essa ordem do juiz, não vou obedecer. Fiquei esperando alguma atitude ali por parte da oficial, da PM, alguma providência para que a ordem do juiz
determinação do juiz foi cumprida, nada aconteceu. A oficial de justiça ainda tentou, pelo menos, entrar na fazenda para citar os líderes do movimento, da decisão. Não foi permitida nem a entrada da oficial de justiça dentro da propriedade para fazer isso. Simplesmente ela teve que voltar, todo mundo virou as costas, foi embora da fazenda, ela comunicou ao juiz o ocorrido, que não foi cumprida a ordem dele. E, para minha maior surpresa e indignação, no dia seguinte o juiz resolveu suspender a ordem que ele mesmo havia dado de colheita do que estava lá dentro. E a conclusão que eu chego é que esse cidadão que estava lá na porteira é quem realmente tem a palavra final sobre o que acontece aqui na cidade. Porque o juiz mandou colher, o cidadão do MST, um grupo invasor, disse que não ia colher, e o juiz resolveu, então, mudar a decisão dele. Mais um dia se passou, e aí o juiz, então, diante da situação que ocorreu, resolveu, então, que, inclusive, a questão da colheita não era mais competência dele, mandou tudo para a vara agrária lá de Belo Horizonte, que nada tem a ver com a questão que está sendo discutida nesse ponto, que é a questão do milho que está lá dentro, e disse que ele não era mais competência dele, e isso voltou lá para Belo Horizonte para ser julgado lá pela vara agrária, inclusive. Tá? A informação que eu tenho é que esse processo deve ter um despacho entre hoje e amanhã, para ter uma nova ordem de reintegração, que eu espero que aconteça. Enquanto isso, está havendo uma pressão muito grande pela política por trás disso. Então, ontem mesmo, o pessoal da segurança que estava lá para proteger o meu patrimônio foi abordado pela Polícia Militar por uma determinação, por um pedido feito pelo deputado Durval Ângelo, deputado Gabriel Guimarães, se não me engano, lá de Belo Horizonte. Veio uma determinação para que a polícia fosse abordar os nossos seguranças que estavam todos dentro da lei, todos com todas as autorizações de porte de arma, de contrato de vigência, tudo com a documentação em dia. Esse meu pessoal estava lá para cuidar do patrimônio, em nenhum momento atacou o pessoal que estava lá dentro, em nenhum momento quis tirar o pessoal que estava lá dentro à força. Pelo contrário, eu tenho um vídeo mostrando o pessoal que estava dentro indo para cima do meu pessoal com pau e pedra na mão, tá? E criou-se aí uma versão completamente fora da realidade, que eu posso provar com vídeo do que aconteceu realmente, e a gente com isso percebe que existe aí um movimento por trás disso, que eu não sei até que ponto isso pode chegar, por outros interesses que a gente desconhece. Então fica aqui o meu desabafo, o histórico. Até bem mais longo que isso, mas acho que já deu para entender aí o que está acontecendo. E a minha esperança de que, pelo menos se vier aí uma nova ordem, que isso seja cumprido, que a lei seja obedecida, e que quem determine as coisas seja quem tem poder para isso. E não a gente ficar na mão aí de pessoas que se juntam em um grupo de 20, 30 pessoas e conseguem fazer o que querem nesse país. Então, conto aí com a divulgação desse absurdo que está acontecendo. Tudo que eu estou falando eu tenho prova, tudo que eu estou falando eu tenho documento, e espero ter o apoio aí da sociedade para que isso não aconteça mais com mais ninguém, que é a pior coisa que pode ter acontecido com qualquer pessoa. Muito obrigado pelo espaço. Podemos concluir aí, Renato, que o Poder Judiciário e Polícia Militar não fez a sua parte, são representantes da lei, e quem teve a voz foi os sem terra. Veja bem, aí é uma questão é só ver a sequência dos acontecimentos, né? Houve uma ordem para entrar lá para fazer a colheita, e existe todo o relato da própria oficial de justiça contando que não foi permitida a entrada, e no dia seguinte mudou sua decisão. E aí, mais algum tempo depois, o juiz achou melhor não caber a ele essa decisão. Então a gente vê que aquela famosa frase que ordem judicial não se discute, se cumpre, não vale aqui, pelo menos em Patrocínio, em Minas Gerais, não é o que está acontecendo. Então vamos esperar que pelo menos a questão da reintegração seja resolvida logo, e que o Estado de Direito exista aqui na cidade de Patrocínio e no Estado de Minas Gerais. E antes a terra estava sendo produtiva, como que era o estado antes da invasão? A fazenda tem um longo histórico produtivo, já chegou a ganhar prêmio internacional de qualidade de café. Tem fama na região de ser uma fazenda modelo, o tempo todo isso aconteceu.
Na época que foi invadida, ela estava arrendada por um cidadão, que depois eu vim a descobrir quem plantou esse milho que está tendo esse problema todo. Então, chega até a ser muito estranho a pessoa que estava de posse da fazenda na época da invasão do Sem Terra ser a mesma pessoa que depois eu também, com tudo documentado, com foto, com documento, com ata notarial, eu constatei que eram as máquinas dele que estavam lá fazendo a plantação, que depois estavam colhendo também. Isso foi constatado no dia da integração, as máquinas dele colhendo esse milho todo, os funcionários dizendo que o milho era dele, que estava sendo levado para a fazenda dele. Então houve aí algum tipo de acordo entre esse produtor aqui da região, que é o Júnior Rossi, com o MST, que foi a grande causa desse problema todo que eu estou tendo até hoje. Então a fazenda tem toda a documentação, inclusive consegui a reintegração de posse, mostrando toda a documentação dela de produtividade, de vínculo empregatício dos funcionários, não tem um problema ambiental, a fazenda não tem nem o tamanho mínimo para ser alvo de reforma agrária, então só isso já deveria ser suficiente para afastar essa ideia. O INCRA já declarou que a fazenda não tem como ser alvo de reforma agrária, pelo tamanho dela, pelas características dela. Então, assim, tudo que fosse possível em relação a papel, a burocracia, a seguir os procedimentos, já foi feito. Já houve ordem de integração, já tem todos os comprovantes necessários de cumprir a função social da terra, tudo isso está mais do que comprovado, tanto é que eu já tive a ordem de integração. Infelizmente, isso tudo não tem sido suficiente. E o que você pode falar sobre as entidades constituídas, por exemplo, de proteção ao produtor rural? Qual é o apoio, se está tendo, se não está tendo, ou é muito falho? O que você observa nisso? A gente se sente um pouco desamparado, né? Porque enquanto a gente vê toda uma mobilização em relação ao outro lado, de chegar inclusive até assessor de deputado federal aqui, vem com essa história de direitos humanos, que no caso o único direito humano que foi afetado até agora foi o meu. Então quando eu vi uma pessoa dos direitos humanos, eu achei que estava lá para me proteger, mas depois eu descobri que era o contrário. E a gente vê que falta aí uma mobilização maior, realmente, dessas entidades do campo. O sindicato, na medida do possível, aqui, deu um apoio em relação ao apoio jurídico, mas também não senti nenhuma ação mais efetiva por parte deles, né? Estou tentando denunciar essa questão, inclusive, para a CNA, para a senadora Cátia Abreu, fazer uma denúncia. Tudo isso está acontecendo com quem a gente acha que pode nos apoiar nessa questão. Porque, no final das contas, de vítima, a gente passa a ser o vilão da história, numa situação que, mais do que claramente, quem está tendo o seu direito violado sou eu o tempo todo. E mesmo com papel, mesmo com tudo comprovado, eu não consigo ter o meu direito resguardado. Então, fica aqui também o meu apelo para que as entidades da nossa classe e as autoridades competentes possam tomar alguma providência em relação a isso.